Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa noite nós vamos ler em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Aleluia. Graças a Deus. 1 Coríntios, no capítulo 2, que o Espírito Santo possa me instruir por meio das Escrituras. No mesmo capítulo 2 de Coríntios, ensina que nós falamos as coisas que o Espírito nos ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais, porque o homem carnal compreende apenas as coisas da carne, e o homem espiritual compreende as coisas do Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 1 e 2 diz assim: graças a Deus. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Pai da glória, nós dependemos unicamente do Senhor. Nós carecemos de Ti, Senhor, para tudo que vamos falar nesta hora, Senhor. Abençoe os que vão assistir, ó Pai, que eles possam ser alcançados por meio da graça soberana de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Teu nome nós Te pedimos. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, vamos meditar um pouco aqui nas Escrituras. Eu quero falar, se Deus me der a graça necessária para poder falar o que veio já em mim hoje pela manhã. Eu quero falar sobre ismo, seita, facções religiosas. Por aí você vê que não é um assunto muito bom para falar, mas eu não vou estar citando ninguém, nem citando nenhuma pessoa, nem nenhum homem. Eu apenas vou falar o que eu vejo, o que é uma seita. Alguém fala, aquilo ali é uma seita, esse outro é uma seita, esse caminho aí é uma seita. Eu vejo e eu posso afirmar, uma seita é tudo que coloca Deus e mais alguma coisa. Deus e mais alguma coisa. Deus e mais o São Francisco. Deus e mais a revelação do irmão tal. Deus e mais qualquer que coloca Deus e mais as obras. Paulo diz, porque também não é por meio das obras, é por meio da graça. Então eu quero que o Espírito Santo me ajude para poder transmitir. Se eu mesmo pertencia a uma seita, eu imagino que eu pertenci e trabalhei numa seita e vivi e participei ali dentro, sem me dar conta da condição que eu estava. Hoje eu afirmo, porque estou do lado de cá e sei como é do lado de lá. Porque quando estou lá, ou estava lá, não poderia ver o que hoje eu vejo. Não poderia. Porque hoje eu vejo por meio das Escrituras Sagradas. E uma seita, eu lhes digo mais, nunca está satisfeito com o que a Bíblia diz. Não. É o que a Bíblia, secundariamente é a Bíblia, mas em primeiro lugar, os livros deles.
é os livros deles, e mais, se caber algum versículo da Bíblia, muito que bem. E a palavra de Deus pura, como os apóstolos pregaram, como Jesus pediu que nós pregássemos, é somente a Bíblia. Não cabe livreto, não cabe outra coisa. Então vamos começar. Para a seita, a Bíblia, conforme está aqui, está na sua casa, e está na casa de quem é uma seita, tem a Bíblia lá também. Porque Satanás não é maluco ainda de dizer a Bíblia é mentira, a Bíblia não é verdadeira. Mas Satanás chega e diz, é a Bíblia e mais isso aqui. Assim foi lá no jardim do Éden, quando a serpente chega para Eva e pergunta, não vai desmentindo Deus, vai perguntando, é assim que está na Bíblia? É assim que Deus disse em Gênesis 3? A mulher diz sim, é assim, assim e assim. Agora a serpente vai apresentar a tradução dela. A serpente agora vai pregar a visão dele em cima daquilo ali. Agora, essa Bíblia está aqui, e os livros deles vai ensinar o que precisa a mais em cima disso aqui. Isso para mim só pode ser uma seita. Então uma seita crê na Bíblia também, mas acredita que ela é um livro secundário, não é totalmente confiável. Porque se você pregar só a Bíblia, eles dizem, você não estará pregando fulano de tal. Obviamente, porque fulano de tal não está na Bíblia. Vamos lá. Então, eles creem na Bíblia de forma parcial, desde que encaixe aquele texto, aquele versículo, aquele assunto, aquele livro encaixe naquela leitura. Então para eles isso favorece. Do contrário, eles não dizem nem amém. Tu pode ler a Bíblia o dia inteiro e eles não dizem amém. Agora, se o ciclano, o líder deles, se o líder deles fala uma palavra, eles dizem amém. Não precisa nem ser da Bíblia, uma palavra dele mesmo, eles dizem amém. Porque eles tiraram a visão que deveria ter em Deus e tem essa visão no líder. Se não é uma seita, eu não sei o que é. Eles tiram a glória que deveria ser somente de Deus e põem no líder. Eles transferem o louvor que deveria ser só a Deus e põem no nome do líder. Eles tiram a glória do Deus vivo e deixam de anunciar o Deus vivo para anunciar os feitos do líder. Eu falei que ia ser pesado esse assunto, e é pesado para mim, porque eu não tenho qualificação cultural para trazer um assunto dessa envergadura. Eu não tenho, mas o Espírito Santo tem. Filipenses 2 diz, é Ele que opera em vós o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade. Graças a Deus, que Deus me tirou de lá. Não foi que eu saí, eu errei, eu disse eu saí, mas Deus me tirou pela graça dele. Vamos continuar. Então uma seita acrescenta, porque eles pegam a Bíblia e mais isso aqui. No batismo lá é assim. No batismo que eu aprendo em Atos 2:38, que eu aprendo em Atos quando a prisão é aberta,
E aquele carcereiro vai se matar, tirar a espada. Paulo grita: não se matem, porque estamos todos aqui. Ele se prostra e diz: que é necessário que eu faça para me salvar? Paulo responde: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, você e a sua casa. Aleluia! Lá dentro, quando tu vai se batizar, tu tem que entrar dentro do rio ou do tanque e confessar: irmão fulano, você crê mesmo no profeta fulano? No Maomé é a mesma coisa. Você crê em Maomé? Você crê em fulano? Assim estão batizando lá. E depois que você confirmar que crê em fulano, aí vão perguntar também se você crê em Jesus Cristo. Agora, se eu creio em Jesus Cristo, por que eu tenho que confessar fulano de tal? Alguém dessa seita se qualifica a me responder? Se eu creio em nosso Senhor Jesus Cristo, você crê no Senhor Jesus Cristo e crê que Ele é a ressurreição e a vida, por que você tem que confessar fulano de tal? Quem pode me responder? Quem pode? Isso é uma seita. Porque em Apocalipse, no capítulo 22, eu quero deixar um versículo aqui. Aleluia, porque eu preciso falar e ler também. Não posso eu só falar. Falar e ler a Bíblia, e de preferência Novo Testamento. Eu gosto de pegar dentro do Novo Testamento. Apocalipse capítulo 22, verso 18. Porque eu testifico, ele dá testemunho, o Espírito Santo dá testemunho disso aqui, a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, e agora, hein? E aquele monte de livro? E aquele monte de livro? Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Se acrescentar. Agora, a seita que tira o que está na Bíblia e não prega a Bíblia, está tirando da Bíblia, está escondendo. E se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aleluia! Está vendo? E quando vai louvar ao homem, e quando vai batizar, tem que citar o homem. Está tirando ou está acrescentando? Eu penso que está acrescentando, porque está aumentando mais um ali. Mas em outra parte está tirando de Deus. Está tirando de Deus, porque a honra pertence a Deus, o louvor pertence a Deus, a adoração pertence a Deus. Está tirando de Deus, a santidade convém ao Senhor. A salvação vem do Senhor. A salvação não vem do irmão tal. Seria como ele fosse o nosso Salvador. E a fonte da nossa pregação, a essência da nossa fé, não é a igreja tal. A essência da nossa fé não é o grupo tal. A essência da fé cristã é nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a essência da fé cristã, nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo o que é uma seita? Vamos continuar. Então também eles fazem muito disso, e muitos ali são pessoas simples, levados por vento de doutrina, gente que não teve a força de examinar as Escrituras, mas muito por meio dessas pregações aqui estão deixando esse sistema, graças a Deus, e se convertendo a nosso Senhor Jesus Cristo.
Graças a Deus. Mas Deus é bom, mas Deus é maravilhoso, mas Deus é grandioso, Deus é tremendo. E outra, é uma pregação dessa, é uma ameaça para uma seita dessa. Porque esse homem está lendo a Bíblia. Esse homem esteve dentro da nossa seita 33 anos. Conhece todas as coisas que tem aqui. Se torna um perigo. Se torna. Mas Paulo chega e diz: nada me propus saber entre vocês, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Eu quero que vocês saibam uma coisa: conheça ao Senhor Jesus Cristo. E você não conhece ao Senhor Jesus Cristo por meio da seita. Porque Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas, só nas Escrituras, a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Não é a igreja que testifica do Senhor, não é o livreto que testifica do Senhor, não é a unção do irmão tal que testifica do Senhor. As Escrituras que testificam do Senhor, é ela. Leia ela e peça que o Espírito Santo revele a você, e Ele vai te guiar. Quando você vê, você estará assim, dizendo: o que aconteceu? Eu não sei. O Senhor me transportou, Pedro escreveu, do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, o reino de Deus. Ele me transportou. Agora, Ele usou um transporte. Que transporte foi esse? O Espírito Santo, que Jesus prometeu que Ele viria e nos guiaria a toda a verdade. E esse Espírito Santo nos faria lembrar todas as coisas que fulano falou. Não precisa ler fulano. Ele fará vocês lembrar todas as coisas que eu, Jesus, vos tenho falado. E lá não lê Jesus, lê fulano. Vão vendo. Então eles tiram que Jesus é o centro. Quando começa um culto, e nesse culto, meditem devagar e sempre comigo. Começa esse culto. Porque o irmão tal diz assim. Porque e foto dele ali. Porque o irmão tal e foto dele ali. E nas literaturas a foto dele. E foto, pintura de Hoffmann nas literaturas. E pintura de Hoffmann nas paredes. Não citou ainda o Senhor Jesus Cristo. Porque o irmão tal se fala assim, assim, assim. Porque o irmão tal fala assim, assim, assim. O irmão tal cita assim, assim, assim. Por acaso não está tirando do Senhor Jesus Cristo a honra e a glória e dando ao irmão tal ou não? Será que estão ou não? Não, porque se fosse para dar para Jesus Cristo, não precisava falar o irmão tal, não precisava nem ler o irmão tal. Atos capítulo 15, naquele debate que eles tiveram, os anciãos da igreja tiveram em Atos capítulo 15, acerca da lei de Moisés, diz lá que desde a antiguidade Moisés é pregado. E todo sábado tem quem o pregue, e todo sábado é lido nas sinagogas Moisés. Mas eles estavam ali para anunciar, não Moisés, não o irmão tal que estão anunciando, nem a igreja, porque muitos não anunciam o irmão, mas anunciam a sua igreja. E eu não estou aqui representando nenhuma placa de igreja, eu estou aqui representando toda a igreja de Jesus Cristo, toda ela. Eu sou dela toda. Eu não sou de uma parte só. Sou filho de Deus, sou vencedor, um ministro do Senhor Jesus Cristo para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo.
Então, todo domingo, toda quarta, toda sexta, todo sábado, tem quem pregue fulano de tal. Nos tabernáculos tem quem pregue fulano de tal. Mas nós estamos aqui para pregar o Senhor Jesus Cristo. A Ele seja dada a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Aleluia. E tira a força de Deus, o louvor de Deus e transfere ao homem. Isaías 42, versículo 8 diz assim: eu sou o Senhor. Deus fala, eu, não é ninguém mais que é o Senhor, eu sou o Senhor e esse é o meu nome. Sim, a minha glória, pois a outro eu não darei. Minha glória eu não vou dar ao irmão tal, não. Vocês estão dando minha glória ao irmão tal, mas eu não dou, não. A glória minha é minha. Eu salvei, eu comprei na cruz, eu busquei cada ovelha perdida. Eu pensava que era o irmão que buscava. Não é o irmão, é Jesus que busca você. Jesus, o Espírito Santo acrescenta à igreja aqueles que hão de ser salvos. E Jesus vem e diz: ninguém pode vir a mim se meu Pai não trouxer. Aí, está vendo? Não é o irmão que trouxe. Irmãos, vê onde eu vivi. Trabalhei, lutei, suei, mas hoje eu desmancho tudo que eu fiz ali, em nome de Jesus Cristo. Tudo que eu fiz ali, eu desmancho tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, e eu nasço de novo do Senhor Jesus Cristo, e eu nego o homem aqui, agora mesmo. Eu nego o homem e confesso o Senhor Jesus Cristo. Publicamente eu confesso o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Rei da minha vida, Ele é o meu soberano, Ele é a minha salvação. É Ele que eu vou pregar enquanto eu viver. Aleluia. Paulo diz, 2 Coríntios capítulo 4, Jesus é o único assunto do meu ministério. Aleluia. Vamos mais. Então é assim. Lá e em outros lugares que existem outras seitas também, que só também tem os seus líderes. O líder ali é tudo. O líder ali é Deus para eles. É ou não é? O líder ali é Deus. E nessa seita é. Tiraram até o nome dele, é um nome novo de Deus. Até o nome da terra dele é um nome novo de Deus para eles. Então na seita é assim. Se essa Bíblia dizer assim, 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 mas o líder não confirma, não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. E agora? Esse é o perfil do líder lá. Mas o nosso líder é o Espírito Santo. São João 14, versículo 26 diz que o Espírito da verdade convenceria o mundo. Convenceria, não é o irmão que convence. O Espírito Santo convenceria o mundo do pecado e os guiaria a toda a verdade. Aleluia. Irmãos, está bem fora da Bíblia. Não falam amém. Não. Pode ler um versículo, eles não falam amém. E quando eles vão citar um versículo, eles falam: o irmão fulano falou isso e isso. Quando você vai ver, é um versículo que está lá na Bíblia. Não foi o irmão que falou, é a Bíblia que fala. Dê honra a Deus, tire a honra do homem e dê honra a Jesus Cristo. Eu falei que esse assunto ia ser grande. Ah, mas se um líder da seita assistir, falando da minha igreja, ninguém pode ouvir isso aqui. É um perigo. Tem ovelha aí que está meio assim. É para vocês essa pregação. Assista, conheça a verdade.
Conheça a verdade, não é a minha verdade. Jesus Cristo é a verdade. Ele vai te satisfazer. Ele é tudo. Ele é a salvação, é a ressurreição e a vida. É Ele que vai te tirar daqui. Não é ninguém que vai te tirar, não. São João 5,39 diz assim. Olha aqui. São João capítulo 5, verso 39, eu quero deixar para vocês. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quanto tempo eu tenho ainda? Aleluia. E eu penso que eu preciso de pelo menos mais uns 20 minutos. São João 5, 39. Verso São João capítulo 5, Jesus diz: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum, eu, aqui está eu, está vocês, os outros, nenhum de todos aqueles que Ele me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Por que lá eles estão esperando que a voz do irmão vai ressuscitar eles? Lá eles estão esperando que a voz do irmão tal vai sumir no ouvido deles e eles vão ser ressuscitados. Jesus disse: a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que Ele me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Aleluia! Ainda agora no Evangelho de São João, agora sim, verso 39, Jesus disse, capítulo 5: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Aonde está a vida eterna? Nas Escrituras. Porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Esse São João capítulo 5, verso 39. O anterior, São João capítulo 6, verso 39. Onde está a vida eterna? Aí aceita falar. Aceita, faz assim. Não, a vida eterna é só para o nosso grupo. Só quem é da nossa membresia aqui que é salvo. Eu sei como são maquiavélicos. A salvação é só nós. Olha, deixa de lado o Senhor da glória, tira a salvação de Jesus Cristo e transfere para a seita sua. Eu disse que uma seita era Jesus e mais isso aqui. É Jesus e mais eu. É Jesus e mais a minha igreja. Está errado. É só o Senhor Jesus. Nós somos a igreja dele, que Ele nos comprou com o seu próprio sangue. E eu vou bater em cima desse erro. Eu vou bater, porque tem muita escritura para isso. Tem muito para ser feito no reino de Deus. A idolatria está aí. As pessoas não estão tão longe de Deus. É que a idolatria entrou. A idolatria fala assim: as pessoas vão se achegar a Deus, mas então eu vou colocar idolatria neles. Assim eu não impeço eles de irem à igreja, mas eu digo que eu sou o Salvador. Esse é Satanás. Quis sentar no céu, aparecer lá num trono, ser adorado como Deus, ser louvado como Deus. O espírito da desobediência, que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, sentado no templo de Deus, parecendo Deus. E as pessoas o adorando e dizendo amém. Dê amém a Jesus Cristo e só a Ele, sirva a Ele somente. Essa é a minha fé hoje. Por causa disso, perdi amigos.
Oh Jesus amado, se por causa de tu eu perdi amigo, é porque não era amigo. Porque o verdadeiro amigo é o Senhor Jesus Cristo. Eu não preciso de amigo que não ame a Jesus Cristo, mas ame o homem. Eu preciso de amigo que ame a Jesus Cristo, o Senhor da glória. Ah, mas eu amo, mas tem a santa aqui também. E agora? Olha, eu não vou desfazer de você, mas a amizade não vai dar certo. Porque eu vou falar, Senhor Jesus, tu vai dizer Santa Maria fulana de tal. Não dá certo. Tu é boa gente, tu tem respeito, tudo mais. Não digo isso, mas não dá para caminhar. Como andará junto dois, se não estiver de acordo? Assim é na seita. Ah não, mas a salvação não pode ser só Jesus. Sim, é só Ele. Nele estava a vida, João escreveu, e a vida é a luz dos homens. O que mais que é? Não, mas é o irmão que fez tantos milagres. Oh meu Deus. Então o líder é adorado assim, é visto como Deus. O que o líder falou, está falado. Na católica, o que o Papa falou, está falado. Para mim é o contrário, o que o Espírito Santo falou nas Escrituras, para mim é o suficiente. Aleluia. Outra coisa, aceita, prega e induz as pessoas que só nela está a verdade. Apesar de tudo que eu estou mostrando aqui, esses pontos que eu estou mostrando, vocês estão caminhando e vendo, o que eu estou mostrando é falhas terríveis que tem lá. Com tudo isso aceita, afirma que a verdade está só lá. Com toda essa idolatria, adorando tudo o homem, louvando o homem, e a verdade é só lá. Essa é a seita, esse é o perfil da seita. Na verdade, a verdade não é a minha, não é a dele, não é a da igreja. O Senhor Jesus é a verdade. Eu vou pregar que Ele, Paulo disse, Jesus é o único assunto do meu ministério. Ele disse, eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Onde que ficou a seita aí? A seita é apenas um ismo à parte, sabe? Existe muita delas aí fora. Mas isso aqui vai para a rede. Mas graças a Deus que tem a rede hoje. Graças a Deus, irmão Simval, que tem a rede social para colocar uma pregação dessa. Nossa, mas isso rebenta. Isso causa mesmo. Então a seita diz que ali está a verdade, ali está a salvação, só ali está Deus trabalhando. Vamos ver Gálatas capítulo 1, verso 6, o que diz Paulo. Em Gálatas, no capítulo 1, verso 6, o apóstolo diz assim, nós fizemos referência a Gálatas faz 2 domingos, quando Paulo estava pegando os irmãos da Galácia, e ele deixou uma igrejinha lá na Galácia, de pessoas gentil, que havia aceitado o Evangelho por meio de Paulo, aceitado o Senhor Jesus Cristo, a salvação de Jesus Cristo, e ele voltou a fazer missão, passou um tempo. E logo Paulo descobre que uns judeus havia descoberto que existia na Galácia esse povo gentil, que havia recebido o Senhor Jesus Cristo, e precisavam ir lá, esses judeus, e pregar. Muito que bem, vocês aceitarem Jesus Cristo, mas precisa mais isso, que é circuncidar, que era guardar o sábado, que era guardar a lei. E Paulo ficou, Paulo não gostou. Ele fala no verso 6, e a mesma coisa na seita, é o Senhor Jesus Cristo, e mais nós, e mais um livreto nosso, e mais um irmão tal. E Paulo fica, dizendo,
Maravilho-me que de tão depressa vocês passaram daquele que vos chamou a graça de Deus para outro evangelho. Aquele é outro evangelho, não é o evangelho da graça. Aquele é outro, é o evangelho do irmão tal, o qual não é outro. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Quando estão anunciando, a salvação é nossa, é nosso grupo, é nossa igreja. Olha a salvação aqui, o que o fulano disse. O fulano é a salvação, aceite-o. Aí Paulo afirma no verso 8: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Onde está a autoridade da Bíblia? Lá. Onde fica a autoridade da Bíblia lá, diante disso aqui? E eles pregando outro evangelho. Onde que fica isso aqui? Onde? E ainda tem coragem de dizer que a verdade está só lá. Assim como já disse, agora de novo também vou-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, que é o evangelho de Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João, a salvação por meio de Jesus Cristo, só se alguém anunciar outro evangelho e colocar o fulano, a ciclana, o fulano de tal, a igreja tal, seja anátema. Continua, a mentira vai. Nós falamos agora há pouco, a mentira mais cresce de uma maneira e a verdade não. As coisas erradas aumentam rapidinho. As coisas erradas, gente, do céu, é rapidinho para uma mentira esparramar. Mas a verdade não é rápida. Mas Jesus disse em São João capítulo 8, versículo 31 e 32, quando ele dava os discursos dele, tinha uns judeus que estavam entendendo, outros estavam contrário a ele. Ele disse para aqueles que estavam entendendo: vós sereis meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe quem era a verdade? Jesus mesmo. Ele próprio era a verdade. Só bastava conhecer isso, só conhecer ele. Só que ele não queria dizer assim: e conheçam a mim, e eu sou a verdade. Ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, porque ele é o caminho, é a verdade e é a vida. Conheça ele, ele é a salvação. Irmão, se isso não é o verdadeiro evangelho, conheça ele, só o Senhor Jesus Cristo. Então eles tiram do Deus vivo a honra, a glória e transferem ao fulano. O fulano se tornou Deus para eles. E uns chamam ele de Deus tal. É o Deus Brana mesmo. Só que se existir um Deus Brana lá, ou em qualquer lugar, ou debaixo da terra, ou em cima da terra, Filipenses diz assim, 2: no céu, na terra e debaixo da terra, toda língua, todo joelho se dobrará. Seja o Deus Brana se dobrará, o Deus fulano se dobrará, o Buda se dobrará, o Allan Kardec se dobrará, e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Como agora é mais um fulano? Leiam a Bíblia, irmãos, leiam a Bíblia, Irmandade do Tabernáculo. Irmãos, se isso não servir, tudo que eu estou trazendo aqui, espero que no dia que Jesus Cristo me tirar, ele dizer: meu filho, você honrou eu no final da tua vida, você me honrou, você deixou de pregar o homem para pregar a mim,
Você foi perseguido, você foi maltratado, foi mal entendido, mas você foi fiel até a morte. Eu te darei a coroa da vida. É isso que eu quero receber. É isso que eu quero receber, mais nada. Que eu venha servir só o Senhor Jesus Cristo. Ainda tem mais. Agora, como serão as pessoas que pertencem lá? Até agora nós falamos da seita em si. Que a seita traz e oferece e mostra. E o tipo das pessoas, como é? As pessoas lá é assim, eu fui. Aquela santidade, né? Aquela santidade, tudo bonito, muito bonito, gente honrada, gente decente. Faz-se amigo teu enquanto você é da seita. A seita ali substitui tua família, aceita ali, divide tua casa, aceita ali, retalha tua vida, aceita ali, retalha tua memória, retalha teus amigos, aceita ali, retalha teus filhos, retalha você, retalha tua mãe, retalha teu pai. Tudo isso aceita ali, pratica. Tudo isso não tem, é cruel. Tem um pastor que diz, mas é cruel o branismo. É muito cruel, é muito cruel. Eles entregam ao diabo quando tu deixa a seita. E eu tenho mais uma coisa: se tu pertence à seita, um grupo grande ali, e tu é uma pessoa dali do meio, e tu ameaça que vai deixar, eles te ameaçam também, não te ameaçam de morte, mas de morte espiritual. Eles dizem que tu está morto, que tu não tem mais salvação. Eles dizem que tu está perdido, que tu negou o Senhor da glória. Eles falam um monte de barbaridade. Esse é a seita. Então sabe o que eles fazem? Eles ficam segurando as pessoas por meio da chantagem. Ah, porque na hora que precisou foi o pastor tal que te ajudou. Ah, porque na hora que tu precisou foi o pastor que te ajudou. Quando ajuda, fica dando indireta nas pregações. Não faz como Jesus, que diz: quando ajudar, não faça tocar trombeta diante dos homens para ser vistos pelos homens. Mas eu fui ler a Bíblia, Jesus me ensinou. Lá eles não pregam isso porque derruba a armadilha deles. Lá eles ficam dando indireta. Aí a mãe escuta no culto, chega em casa, vai falar para a filha, porque a filha está deixando, coitada da filha, está passando por um problema enorme lá, e eles com aquela maldade, ó, só aqui, ó. Esse é o perfil da seita. Não tem compaixão não, só massacra. Mas Jesus Cristo te abraça. Jesus Cristo me abraçou. Aceita, eu saí de lá. Eu, graças a Deus, não me cabia mais lá. Jesus me tirou de lá. Louvado seja Deus, e me transportou para o reino do Filho do amor dele. Hoje eu digo que ali é uma seita. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Tudo isso eles praticam. E lhes digo mais: eles praticam tudo isso em nome de Deus. E se sair dali, é morte para você. Você traiu a Deus. Está vendo? Você tem que ficar comprometido ali. Comprometido. E tem mais uma coisa, sabe o que eles fazem? Quando você pertence ali, eu vou dizer bem abertamente, e muitos, se algum líder assistir, ele vai ficar quietinho agora, porque ele mesmo faz isso com o grupo dele. Ele isola todo mundo dos contatos lá de fora. Ninguém tem mais contato com ninguém, só para escutar só eles. Ninguém mais escuta. Eles isolam todo, eles cortam toda a amizade. Todo mundo só se encontra entre eles. A panela deles. Só a panela deles, dos fariseus. E Jesus entrava, os fariseus de olho. Ia comer lá na casa dos pecadores.
esse é o Deus que eu sirvo. Prefiro comer com um pecador do que no meio de uma seita. E os fariseus ficavam: por que tu se diz filho de Deus e vai comer? Aí Jesus disse: os sãos não necessitam de médico, os enfermos que necessitam de médico. Jesus sabe as coisas. Então a seita fica prendendo. Colossenses 2:8 diz assim, é meu último pensamento. Colossenses capítulo 2, capítulo 2, versículo 8 diz, aos Colossenses capítulo 2, verso 8, Paulo, quando adverte, diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Você fica preso ali. Você depende deles. Depende da chantagem deles depois. Do Deus fulano deles. Ixi, você fica condenado a servir ali até o final das suas vidas. Você fica condenado. Paulo diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Estais perfeitos em Cristo, que é a cabeça de todo principado e potestade. Então as pessoas ficam presas ali. Mas Jesus disse àqueles judeus: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E os judeus, ainda no capítulo 8 de São João, volta para trás e diz: nós não servimos a ninguém. Como o Senhor está dizendo que seremos livres? Jesus está mostrando que eles estão escravos debaixo da lei. E a lei não salva ninguém, é a graça que salva. E eles não estão vendo que estão presos. Os que estão no sistema, tudo que eu citei aqui é dessa maneira. E eles não veem isso. Mas se o Filho de Deus, Jesus Cristo, libertar vocês verão tudo isso. Então vocês serão livres. Considerem-se livres pela graça do Senhor. Estão transtornando o Evangelho de Cristo. Passaram do Evangelho da graça para outro Evangelho. Só a graça nos completa. Só a graça me completou. Eu rogo que a graça complete você, aqui, irmão, minha esposa e quem estiver nos assistindo, que a graça complete o seu coração e você desligue do sistema do homem e sirva o Senhor Jesus Cristo com tudo que há em você. Vamos orar nesta hora. Pai celestial, são muitos os necessitados, são muitos os que necessitam de uma bênção, são muitos, ó Senhor, os que vão assistir. Eu rogo, Senhor, toca nesta vida, Pai, que ela seja liberta desse sistema, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe a vida física e material de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos dê uma semana abençoada para a tua honra e para a tua glória. Amém, Jesus. Amém.